Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina, da Coco Presbyterian Church, aqui na Flórida. Sou pastor brasileiro, mas trabalhando com igreja americana durante muito tempo. E durante o Covid nós começamos a fazer esse culto em português para abençoar as pessoas que ainda não podiam ir à igreja. Mas agora parece que a onda está passando, graças a Deus estamos voltando ao normal, pelo menos um novo normal, né? Nossa igreja está voltando, ainda temos o culto na internet, porque ainda temos pessoas que não estão vindo na igreja, mas a maioria do pessoal já está voltando para a igreja, o que é muito bom, graças a Deus. Então, mas estamos continuando, né? Começamos com o Covid e não paramos mais, né? Então foi uma bênção disfarçada nesse sentido, né? Forçou a gente a fazer coisas que a gente normalmente não faria, né? Você lembra da perseguição lá no livro de Atos, né? Algumas vezes Deus tem que dar um empurrãozinho na gente para a gente tomar atitude e fazer certas coisas que normalmente a gente não faria. E muitas vezes Ele usa situações adversas para colocar a gente naquela situação e forçar a gente a fazer certas coisas. Então o Covid nesse aspecto vai se tornar uma bênção no sentido que a igreja arrumou outras maneiras de alcançar o povo de Deus e outras pessoas. E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Então o nosso objetivo aqui é te abençoar, trazer uma palavra de Deus para você, um hino para te abençoar, orar com você para que Deus realmente te abençoe, te guarde, te proteja. Então esse é o nosso objetivo, né? Esse canal aqui chama Um Pingo de Prosa, e durante a semana, toda semana eu tenho um videozinho que eu lanço na hora do almoço, mais ou menos na hora do almoço, que é uma meditação curtinha, né, de 5 minutinhos, um versículo ou dois das escrituras para te abençoar durante a semana, né? É um pingo de prosa mesmo, é um pingo de prosa. E aí no final de semana, no domingo, eu faço esse culto aqui. Então o objetivo é realmente te abençoar e ser uma bênção na tua vida. E antes que a gente escute a música, toda vez eu coloco uma música, né? Uma música de louvor para te abençoar e para falar com você. Mas antes que a gente faça isso, vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos pela tua bênção, te agradecemos pela tua graça para conosco. Te agradecemos pela misericórdia que foi renovada. No corpo dessas pessoas, Senhor, que o Senhor possa abençoar os médicos, Senhor, os enfermeiros estão cuidando deles, ó Deus, dá a graça para eles, ó Deus. Abençoa a nossa vida nesse instante, Senhor. Abençoa o nosso ministério nesse instante. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, então vamos ouvir a música de hoje, um hino muito bonito, Eu não conhecia, né? Foi fuçando no YouTube. Eu achei esse hino muito bonito. Vamos ouvir o hino de hoje. Eu canto e rendo glória, oh glória ao Senhor. Ele é rei para sempre.
Eu quero adorar, eu quero exaltar, eu quero render glória a quem merece glória. Quero abrir meu coração, por completo me entregar, me despir do meu orgulho e a Ele eu louvar e dizer que Ele é santo, santo é o Senhor, Rei dos reis. A Ele eu canto e rendo glória, glória ao Senhor, Rei dos reis. Ele é Rei pra sempre. Sentado sobre o trono, e sua glória invade o lugar. Em sua corte está escrito Rei dos Reis. O universo está debaixo de sua lei. Ele é santo e não aceita o pecado. É a verdade, não aceita a mentira. Os seus exércitos de anjos o adoram. Os seus arcanjos cantam santo e gritam glória. Possui a força, a majestade e o poder. Ele é único e ninguém pode o vencer. Ele é mais rápido que a luz de um relâmpago. Diante dele eu me prostro a dizer que Ele é santo, santo é o Senhor, Rei dos reis. A Ele eu canto e rendo glória, glória ao Senhor, Rei dos reis. Ele é a estrela mais brilhante que há no universo. É o fogo que apareceu lá no deserto, que falou com Moisés e o encorajou. Sou contigo, ombro a ombro, eu sou o que sou. Ele é o magistral, o dono da história. O mundo inteiro para com a sua glória. E hoje esse Deus está presente aqui. Sinta o seu poder, sinta o seu agir. Ele é o Rei dos reis, o guarda de Israel. É o começo de tudo, Ele é fiel. Por toda a minha vida eu vou exaltar, eu vou adorar e dizer que Ele é santo, santo é o Senhor. A Ele eu canto e rendo glória, glória ao Senhor, Rei dos reis. Seja entronizado nas alturas, seja o teu nome adorado em todo o universo. Seja a tua voz como o estalar de um trovão, e que todos os povos tremam diante de ti. Seja espalhada como poeira em todo o mundo a tua palavra, e que eles saibam que tu és a própria verdade. Que todos os joelhos se dobrem e se prostrem diante de ti, pois tu és o começo, tu és o meio, tu és o fim. Ele é e falou com Moisés e o encorajou. Sou contigo, ombro a ombro, eu sou o que sou. Ele é o magistral, o dono da história. O mundo inteiro para com a sua glória. E hoje esse Deus está presente aqui. Sinta o seu poder, sinta o seu agir. Ele é o Rei dos reis, o guarda de Israel. É o começo de tudo, Ele é fiel. Por toda a minha vida vou exaltar, eu vou adorar e dizer que Ele é santo, santo é o Senhor, Rei dos reis. A Ele eu canto e rendo glória, 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 glória.
Ele é rei pra sempre. Um hino muito bonito, não? Muito bonito. Nós estamos aqui, eu estou fazendo uma série baseada em mensagens lá no livro de Êxodos, mensagens a respeito do povo de Deus. Eu estou agora, né, estou terminando uma série, né, a respeito das atitudes daquele que aprende. Né? Nós, cristãos, tem que aprender a palavra. Nós não temos saída, queridos. Nós não temos saída. Né? Se você tem dificuldade de ler, você tem que... Né? Hoje em dia, os telefones, né? Eu tenho um aplicativo no meu telefone que fala comigo, ele lê a Bíblia para mim. Então, todo mundo tem um celular, né? Pelo menos a grande maioria, vamos pôr desse jeito. Então, abaixa o aplicativo, né? Um aplicativo de Bíblia. Né? Se você tem dificuldade de ler, toca lá, alguém vai ler para você. Né? Eu ponho alguém para ler, porque é importante para mim, para o meu inglês, né? Para o meu sotaque, né? Para eu aprender como é que se pronuncia, porque eu tenho que pregar, eu tenho que estudar estudo bíblico em inglês, tenho que pregar em inglês, fazer visita em inglês, aconselhar em inglês, fazer reuniões em inglês, né? Então, de vez em quando você tem, né, a palavra, você sabe a palavra, mas não sabe como a palavra é pronunciada. Então, é um desafio, né? É um desafio de todo imigrante aqui nos Estados Unidos. Então, eu ponho o texto bíblico e ponho para ser lido para mim. Só aí eu vou aprendendo, lendo e ouvindo como é que pronuncia aquela palavra. Oh, gente, essa palavra, o nome bíblico, né? Como é que eu pronuncio aquele nome da Bíblia, né? Porque às vezes tem uns nomes esquisitos, né, do pessoal, porque é nome hebraico, aramaico, grego, e a gente não sabe como é que pronuncia os nomes, né? A gente vai ler a Bíblia e fala, gente, como é que fala isso aqui, né? Então não temos desculpa, mas temos que aprender. Então o texto, nós estamos trabalhando no texto lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 10 a 16. Deixa eu ler o texto para você. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, porque todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. Disse ao povo, estai prontos ao terceiro dia e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Essa é a palavra de Deus para você nesse dia. Vamos orar a Deus mais uma vez. Pai, nós agora pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor use a minha vida para comunicar a Tua palavra para as pessoas que estão nos assistindo. Dá graça para mim e dá graça para eles. Para mim, para que eu possa comunicar a palavra com fidelidade. Para eles, para que eles possam ouvir, entender e aplicar a palavra do Senhor nas suas vidas. Fala conosco, ó Deus, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então nós vimos, queridos, o aprendizado na vida cristã, o aprendizado, atitudes, quais são as atitudes que devemos ter para que a gente possa aprender a palavra de Deus, para que a gente possa aprender de Deus. O que nós precisamos ter? Nós vimos que nós precisamos de purificação, limpeza, tem que tirar as coisas que não pertencem na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, e colocar as coisas que pertencem. Então tem que haver uma transformação nesse sentido. Esse texto nos ensina que devemos ter disciplina no sentido de que
não é simplesmente ler aqui e ali, não, temos que estudar, temos que nos preparar, temos que, né, o povo teve que ter disciplina. Deus colocou limites, falou, vocês não podem fazer isso agora, quando tocar a trombeta aí vocês fazem. O pessoal teve que ter disciplina para aprender. Então, na nossa vida cristã, no nosso caminhar com o Senhor, no nosso aprendizado de Deus e da palavra de Deus, precisamos de ter disciplina. E hoje nós vamos ver o último aspecto, a última atitude, pelo menos nesse texto, né? É claro que tem outras atitudes, né? Mas nesse texto, a última atitude que nós precisamos ter para aprender a palavra de Deus, aprender de Deus, é o temor. O temor. E essa palavra é uma palavra que incomoda, não? Incomoda. Temor incomoda. É por isso que muitas pessoas falam, não, temos que ter respeito. Eles tentam diminuir o sentido da palavra. Temor significa medo mesmo. Medo mesmo. Temor. Não tem esse negócio de, né, você teme a Deus. Não, você respeita. Não respeita, é ter medo mesmo. É muito importante que a gente entenda isso, porque o versículo 16, ele deixa bem claro isso, não deixa dúvida nenhuma. Não deixa dúvida nenhuma. Olha só o que ele diz, versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Eita! Teve respeito? Não, tremeu de medo mesmo. Tremeu de medo mesmo. O joelho bateu um no outro. Quem é esse Deus que faz isso aí? Os deuses dos egípcios ajudava lá na plantação, não sei o que, no rio, aquele negócio todo. Deus provou que o Deus dos egípcios não era nada nas pragas que ele mandou. Ele controlava. Ele provou para os egípcios que existe um Deus que controla, que está acima dos outros deuses. Os outros deuses são só ralé. Esse Deus aqui é diferente. E o povo entendeu isso, o povo viu isso. É a manifestação da presença do Senhor, a consciência da sua presença. E é essa atitude que a gente tem que ter. A atitude do que aprende é a atitude de quando você vai para as Escrituras, você reconhecer que quem está falando ali é o Senhor dos Exércitos. É aquele que está assentado no trono. É aquele que governa todo o universo. É aquele, como disse Jesus, é aquele que tem poder não só para afetar o teu corpo aqui na terra, mas para mandar o teu corpo para o inferno. É esse Deus que a gente tem que ter. Acontece no livro do Apocalipse, acontece dentro de um culto. Tem oração, tem louvor, tem julgamento. Mas é muito comum se ver no livro do Apocalipse os anciãos, né? Toda hora dobra, ora, né? O reconhecimento, né? Do poderio, da grandeza, a majestade de Deus é algo extraordinário. E tudo que acontece, todas aquelas pragas, todas aquelas destruições no mundo, aquele negócio, tudo que acontece sai do trono de Deus. É Deus fazendo, autorizando. É algo
extraordinário nesse sentido, para a gente entender o quão poderoso é Deus. Deus está no controle de todas as coisas. A gente pensa, não, o anticristo, a besta. Não, é Deus que deixou, é Deus que mandou, é Deus que julgou, é Deus que fez. Deus está no controle de todas as coisas. E nada acontece sem a autorização dele, sem a ordem dele, sem o plano dele. Então é esse temor, é essa consciência de quando você abre as Escrituras, é esse Deus que está falando com você. Não é uma sugestão, não é uma ideia boa, melhor ideia, não. É o Deus do universo, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis que está falando com você. Então a nossa atitude quando a gente abre as Escrituras para ler a Escritura, para a Bíblia, para estudar a Bíblia, para meditar na Bíblia, para pregar a Bíblia, a gente tem que entender que é o Deus do universo que está falando. E eu não posso dar a minha opinião, eu posso até ter a minha opinião, mas eu tenho que ter certeza e me esforçar para falar aquilo que Deus falou nas Escrituras. Então, essa atitude do que aprende é muito importante. É quando a gente entende que é Deus que está falando. O povo estremeceu. No Novo Testamento nós temos isso também. A gente pensa, não, isso é coisa do Velho Testamento, né? Não, é coisa do Velho Testamento. Deus fazer aqueles negócios, raios e tal. No Novo Testamento nós temos esse tipo de atitude. Paulo fala isso. Deixa eu compartilhar com você pelo menos dois textos aqui que é importante para a gente, só para entender. Eu já compartilhei o de Apocalipse, que é a ideia de Deus sentado no trono, controlando, governando, falando, julgando. Mas tem outros textos no Novo Testamento que ajudam a gente a entender isso. Olha só, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8 a 11, olha o que diz. Entretanto, estamos em plena confiança, esse é Paulo, em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Dois versículos aqui extremamente importantes para nós. Versículo 10 e 1. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Isso aí é Paulo falando. E ele está falando nós, ele está incluindo a si mesmo. Ele está falando da igreja. Nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E tem gente que tem medo, fala, não, mas vai ter julgamento. Não, isso aí, espera. Faz confusão, não. Esse julgamento aqui não tem nada a ver com a tua salvação, com a nossa salvação. Esse julgamento aqui é julgamento para galardão. Para galardão. Então não tem nada a ver, né? Você é salvo pela graça de Deus, você não é salvo pelas obras, você é salvo pela graça de Deus, você é salvo pela fé. Pela obra de Cristo, Jesus que veio te salvar, morreu por você, ressuscitou para te justificar, o Espírito Santo veio, ajudou você a entender, ajudou você a acreditar e ajudou você a ser um cristão. É o Espírito Santo que traz a obra de Cristo na nossa vida. Isso é independente das nossas obras. A partir daquele momento nós temos o trabalho da santificação, que é um trabalho em parceria com Deus e com o Espírito Santo. E nós temos obra para fazer. As boas obras que Paulo fala lá em Efésios. Nós temos boas obras que Deus preparou de antemão para nós. Temos que fazer essas boas obras. E nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para responder a essas boas obras. Para falar, você fez, te dei dom, te dei isso, te dei dinheiro, te dei saúde, te dei energia, te dei criatividade, te dei... O que você fez com isso? E aí Deus vai julgar cada um de nós naquele tribunal para que a gente possa responder e receber bem ou mal que fizemos com tudo aquilo que Deus deu para a gente.
Então isso é um julgamento, não é um julgamento para perdição, para mandar crente para o inferno. Não, o crente não vai passar por isso. Esse tribunal aqui é para o crente com respeito à sua obra, ao seu trabalho. Então é muito importante você entender isso. E aí entra o temor, no sentido de que não pensa que Deus não vai cobrar de você e de mim, não. Deus deu capacidade para a gente tem que fazer alguma coisa com essa capacidade. Deus deu dons, a gente tem que fazer alguma coisa. Deus deu dinheiro, Deus deu energia, deu saúde, deu capacidade mental, criatividade. Temos que fazer alguma coisa na obra dele, no reino dele. Então é importante, isso aí faz parte do temor. O versículo 11, Paulo enfatiza isso, fala: e assim, conhecendo o temor do Senhor. Qual que é o temor? O temor é o tribunal que está vindo aí. Entendeu aqui agora? Conhecendo o temor do Senhor, nós, Paulo agora falando plural aqui, nós persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por nós. Estamos fazendo alguma coisa, porque sabemos que nós vamos ter que responder pelas nossas obras. Então é muito importante que a gente entenda isso, que você entenda isso. Que nós, na vida cristã, você é salvo, não precisa fazer mais nada. Não. Você é salvo, precisa fazer muita coisa. Não para ser salvo. Você vai fazer muita coisa porque você é salvo. E Deus vai cobrar isso de você e vai cobrar de mim. É muito importante você entender isso. É por isso que Paulo fala assim: conhecendo o temor do Senhor. E assim, desta forma, qual que é o temor do Senhor? O temor é que vai ter um tribunal para nós. Não vai ser um tribunal para mandar a gente para o inferno, porque essa parte Jesus já garantiu. Mas nós vamos ter que responder pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, todo o nosso trabalho para Deus, no reino de Deus, nosso envolvimento na igreja. Vamos ter que responder. Vamos ter que dar conta. É isso que Paulo está falando aqui. E assim, conhecendo o temor do Senhor. O que nós fazemos? O que a gente faz? Nós persuadimos os homens. Somos cabalmente conhecidos. Espero que também a vossa consciência nos... Isso é que nós estamos querendo fazer. Nós estamos trabalhando duro, estamos sofrendo perseguição, vamos para frente, estamos na luta. É isso que Paulo está falando. Já que nós vamos ter que ser julgados, vamos trabalhar. Então essa é a atitude, é o temor. A gente vai aprender. Você vai aprender a trabalhar, vai aprender a usar os seus dons, os dons que Deus te deu, vai aprender a palavra de Deus. Para que você possa servi-lo melhor a cada dia. E o outro versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês é um versículo também muito conhecido, que é lá em Gálatas, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. De novo, Paulo está escrevendo para uma igreja que estava meio capengando, mas era uma igreja. Fala: olha, não brinca com Deus. Não brinca com Deus. E essa é a atitude que Paulo quer falar para eles, quer ensinar, quer enfatizar. A gente não brinca com Deus. Deus te salvou, querido. Deus te salvou, querida. Deus te deu dons. Deus te deu poder, capacidade. Pôs o Espírito Santo na tua vida. E ele não vai sair mais da tua vida. Ele que vai garantir que você vai ser salvo e ficar salvo até o fim. Mas não só isso, ele te deu poder e capacidade para trabalhar na obra de Deus. E é por isso que nós temos que aprender, é por isso que nós temos que entender, é por isso que nós temos que fazer. E esse é o desafio para cada um de nós. O desafio de todos aqueles que aprendem com o Senhor. É o temor, é o conhecimento desse Deus maravilhoso e desse Deus poderoso. É isso que muda todas as coisas.
E é por isso que essa atitude do que aprende é extremamente importante para nós. Reconhecemos que Deus é soberano. Ele é o Rei dos Reis, está assentado no trono nesse instante. E nós somos servos dele, chamados para fazer a obra dele. Essa atitude é extremamente importante para nós. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos use, que o Senhor nos capacite a continuar a fazer a tua obra, Senhor. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo. Dá graça para eles. Que o teu Espírito possa tocar nessas vidas e despertá-las para fazer a obra que o Senhor colocou na mão deles. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado. Não se esqueça que durante a semana nós temos o nosso Pingo de Prosa, mais ou menos a hora do almoço, nesse mesmo canal aqui, no Pingo de Prosa. E se a gente não se vê durante a semana, a gente volta a se ver no domingo que vem, tá bom? Deus te abençoe. Um grande abraço.